A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Nós estamos aí com o nosso trabalho de estudo bíblico e hoje vamos dar início mais uma unidade. Mas antes quero dizer para você que esse canal ele é totalmente voltado para o Ministério OPA, o ministério que Deus me deu. E esse ministério tem um objetivo único, é somente para poder discipular. Se você quer um trabalho discipulado na sua igreja, se você quer elaborar um trabalho desse nível na sua igreja, estamos aqui à sua disposição para poder atender ao seu pedido, né? Nós temos uma igreja eu congrego na igreja Comunidade Profética Fonte de Vida, na direção do pastor Magno Freire e pastor Luiz Sérgio, e estamos com esse trabalho do Ministério OPA, que é o ministério todo voltado para o lado discipular. Então, repito, se você quiser esse trabalho na sua igreja, simplesmente é só nos comunicar, estaremos à sua disposição aí para poder levar esse projeto, esse trabalho discipular na sua igreja. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que o nosso curso agora, vamos falar sobre o curso Evangelismo de Oração. E o tema hoje é um tema muito próprio, justamente para a época que estamos vivendo de impiedade, de incertezas, onde a depressão ela é o foco hoje, né, de tudo. Então, não vou falar sobre depressão, é claro, não vamos falar sobre doenças psíquicas, isso não vamos falar. Vamos falar sobre trabalho evangelístico. E é claro que não vamos falar especificamente sobre isso, mas vamos falar sobre questões espirituais, onde existem climas que determinam o estado que está a nossa localidade. Eu queria hoje que você prestasse bem atenção nesse trabalho hoje, que a gente vai... É um estudo que parece que tem três unidades, né? São 3 partes, e por ser grande, né? Então a gente acaba dividindo ele. Vamos lá? O tema hoje da unidade, hoje é a unidade 4, o tema é como transformar o clima espiritual. Então hoje é a parte 1 desse tema, né? Vamos lá, a mudança do clima espiritual não é uma experiência desconhecida para nós. Nosso problema é que nós não cremos que o mesmo clima que sentimos na igreja pode ser sentido em toda a cidade. Então, o clima, na verdade, é um fator determinante do estilo de vida diárias das pessoas. Então, o que determina, o que você pode saber se o clima está ruim ou não? É pelo estilo que as pessoas vivem, pelo estilo que elas demonstram nas suas ações, nas suas palavras. Então a gente vai ver como é que está o clima espiritual. A gente tem que também prestar muita atenção nisso, porque ele é predominante. Esse é um fator que vai diferenciar, né, como trabalhar ou como vamos e como também vamos nos proceder na determinadas localidades, porque tudo não é o local, tá? Quero deixar isso bem claro. Não é o Brasil que é oprimido, não é os Estados Unidos que é oprimido, é as pessoas que oprimem. Então a gente vai ter que trabalhar com pessoas. Jesus, ele nos deu esse ensinamento. A gente vai ver isso hoje aqui, tá? Vai ver isso aqui e vai ver também em outras unidades que é o mesmo tema. Jesus, ele trabalhou com pessoas. Então o que determina o local e seja pesado não é o local. Vamos expulsar isso, expulsar aquilo. Não existe essa questão de expulsar isso, expulsar aquilo, né? Nós temos que mudar o clima. O clima é mudar o estilo que as pessoas estão vivendo lá, tá? O estilo diário deles.
Como podemos fazer? Como podemos fazer a esse respeito? O que podemos fazer a esse respeito? O tema, né? O tópico. Não temos problema algum em crer que é possível mudar o clima espiritual no interior de uma casa, no templo ou até mesmo no estádio de futebol durante uma cruzada. Nosso problema é crer que o mesmo clima que desfrutamos na igreja pode ser desfrutado em toda a cidade. Tá? E aí você vê aquela passagem do capítulo de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 9, capítulo 2, que deu, 1 Timóteo 2, versículo 1 a 9, onde Paulo diz para orarmos por todos, né? Orarmos por todos, em todas as partes, e também para quê? Para que venhamos viver uma vida tranquila e sossegada, com toda piedade e honestidade, como Paulo nos ensina lá. Então, se nós queremos viver uma vida tranquila, tem que orar. Então, e como falei, oração na verdade não é simplesmente você orar e depois ficar falando mal disso daqui. A gente vai orar pelo governo do nosso país, né? Seja ele presidente, governador, deputado, o que for. A gente tem que orar para que as coisas sejam mudadas. Orar para que sejam mudadas. Não a gente vai falar, já está lá, agora tem que orar por eles. Orar e honrá-los, né? Por mais que você não aceite eles. Já que muito tempo temos deixado o controle do clima espiritual em nossa cidade nas mãos do diabo. Irmãos, isso aqui é um tópico até preocupante, né? Porque, na verdade, o que de alguma forma temos feito mesmo é largado justamente o problema todo na mão do diabo, né? O tempo, nossa cidade, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Então tem que trabalhar em cima disso, orar para que vamos mudar isso. Isso fica evidente quando olhamos em volta e vemos o atoleiro do pecado, isso aí, a hostilidade, o ódio, a atividade criminosa e o peso esmagador da desesperança sobre os nossos concidadãos. Gente, por que hoje a depressão virou o tema principal de índices, onde entra a estatística de muitas mortes, de muitas misérias, de muitas vidas vivendo cada dia mais aprofundada na miséria espiritual? Por que isso tudo? Por que essa depressão hoje? Porque o diabo, na verdade, ele tem um processo. Mais tarde, nós vamos trazer aqui um estudo sobre esse trabalho que o diabo fez. Ele trabalha com ansiedade, os séculos, e cada século ele vai trazendo uma coisinha nova. Então esse é um processo. E a gente tem que tomar uma atitude para a nossa nação. Atitude que trazer a palavra de vida eterna, a palavra de avivamento. Então, se a gente não trazermos ensinamentos desse nível, porque evangelização não é simplesmente você ir para a rua e entregar folheto. Então, estamos trazendo aqui que a evangelização, na verdade, ela também é mudar o clima espiritual em determinado lugar. O que tem hoje levado muitas pessoas à destruição é justamente isso. E repito, a depressão é uma delas. Que, infelizmente, tem pessoas morrendo hoje porque foram atoladas pelo pecado, e isso foi atolando, que ficaram sufocadas e acabaram em situações diversas na vida deles lá. Então, não temos que mudar isso. E como é que muda isso? É oração, né? Mudar o ambiente de oração, a forma que vai orar, né? Repito, eu sei que estou sendo repetitivo com isso, mas eu repito, você tem que parar de falar mal do governo, né? Nós temos que parar de falar mal dos governantes. Isso não é bíblico. A Bíblia manda abençoar e não amaldiçoar. Quando você fala mal do presidente, enfim, dos governantes da nossa cidade, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado, nós estamos liberando uma palavra de maldição sobre a cidade.
Porque é intermédio deles que nós vamos abençoar a nossa cidade. Se você amaldiçoa o seu prefeito, se você amaldiçoa o seu governador, se você amaldiçoa o seu presidente, isso é, falando mal deles, você está amaldiçoando a nossa cidade, porque Deus vai trabalhar dentro do clima que Deus vai trazer para a nossa, ou seja, cidade, estado ou nação, ele vai de acordo com a liderança. Então, o alvo sempre vai ser a liderança, sempre vai ser a liderança. Então, temos que orar pelos líderes. Ah, mas pastor, eu não aceito esse cara, eu não votei nele, ele é assim. Isso tudo bem, gente. Eu não estou aqui falando que você tem que aceitar alguém, que você tem que votar em alguém, não. Ele já está lá. Hoje ele se tornou uma autoridade. E se ele está lá, porque Deus permitiu. Lembra que não acontece nada sem que Deus permita. Por mais que o homem provoque a permissão, né? Provoque a permissão de Deus. Mas se já está lá, não tem como remediar agora. Não tem agora, vai criar impeachment? Não, vamos orar. Tem que mudar isso, porque o impeachment hoje, na verdade, é uma forma de dizer para mim, para você, que nós não oramos. Aí nós não oramos, nós não intercedemos para a nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Então agora eu vou consertar isso, cometendo outro erro, o impeachment. Tem que orar. Afinal de contas, nós cremos no poder da oração ou não? Porque o impeachment é dizer que eu não creio no poder da oração. Não estou aqui falando, amados, que você tem que... eu estou aqui fazendo apologia a isso, aquilo. Eu não estou fazendo aqui, você tem que fazer. Também não estou fazendo aqui apologia, eu também não estou apoiando nada. Eu estou apenas dizendo o que a Bíblia nos ensina referente a esse assunto. Entendeu? Então temos que prestar atenção nisso, parar com essa ideia de querer se deixar se influenciar por coisas lá, porque isso é tudo demônios que faz isso. E me perdoe, mas é demônios. As pessoas estão sendo influenciadas pelo demônio a falar mal de governo, a falar mal de tudo. E isso tem levado, sabe, essas consequências aí. Você vê o nosso país, você vê a nossa cidade, vê o nosso estado, como é que está. O culpado é alguém? Não, o culpado é o diabo que está trazendo esse problema a todos. E agora vamos trabalhar em cima disso aí, tá, gente? Vamos lá. Quando o clima espiritual mudar para melhor, tudo e toda a cidade também vai mudar. Vai ficar muito legal. Vamos lá. Feira de oração. Vamos fazer aqui uma feira. No livro de Lucas, na verdade, nós temos aqui uma feira de oração. Vamos fazer uma feira aqui então hoje. Uma feira de oração mesmo. Tá? O Lucas documenta 2 tipos diferentes de clima espiritual durante o ministério de Jesus. Os 9 primeiros capítulos de Lucas retratam um clima hostil naquela região. Os últimos 15 capítulos mostram um clima amplamente favorável. O livro de Lucas, na verdade, é um livro muito fantástico, né? É um livro que tem trabalho de uma forma cronológica, bem centrada. É fácil de estudar o livro de Lucas. Você quer entender toda a caminhada de Jesus, ele é mais completo no livro de Lucas. Vamos lá, vamos falar agora sobre o clima hostil. Então, tudo no livro de Lucas começa o clima hostil. Vamos lá. No início do ministério de Jesus, o clima espiritual da Galileia e Judéia era tão desfavorável que em Lucas capítulo 9, versículo 41, Jesus parecia claramente que estava à vontade de desistir de tudo. Olha o que ele diz nesse capítulo 9, versículo 41. Respondeu: geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-lo? Queridos, o clima era tão difícil, tão complicado, que Jesus, na verdade, ele chegou a expressar isso. É como nós lemos aqui, parecia que ele estava com vontade de chutar o balde.
Então, o clima, para você entender como estava o clima. Eu já vivi isso, né? Como já falei para você, eu já pastorei a igreja, pastorei uma igreja durante 17 anos. Eu não vou aqui responsabilizá-los pelo clima que foi criado dentro da igreja, né? Mas o clima, na verdade, a gente vive isso. Quantas vezes você não quer ir para a igreja? Você não quer pregar na igreja? Quantas vezes eu sentia essa vontade de ficar em casa, olhava para a igreja, me sentia triste, né? Então, isso é o clima espiritual de um certo local. E ele precisa ser mudado. Eu, particularmente, eu preferi entregar o ministério, não continuar em lutar pelo ministério, porque eu precisava, né, sair um pouquinho desse movimento todo para eu poder reagir o ministério que Deus tinha específico na minha vida, que era justamente esse, discipulado. Né? Foi uma escolha, foi uma renúncia que eu fiz, né? Preferi renunciar para poder alcançar o objetivo de Deus. Bom, então vejamos aqui o clima espiritual. Se você for olhar aqui no capítulo 9 de Lucas, você vai ver que o clima aqui estava completamente pesado. E Jesus, quando disse essas palavras, ele estava dizendo por quê? Porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Né? Não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E Jesus olhou para ele e disse, meu Deus, até quando vai continuar assim, sendo incrédulos e perversos? E ele disse, até quando eu vou estar com vocês? Então é difícil a situação, né? É difícil a situação. Então, estava pesado mesmo. Então, o que Jesus aqui mostra é estar descontente com a atitude que eles tomavam. Porque, gente, imagina só, você ensina alguém e as pessoas não tomam o semancol, não se despertam para poder trabalharem, e isso traz um desconforto, um descontentamento muito grande para o seu líder. Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Vendo que a gente ensina, a gente coloca, né, em pauta o ensinamento, mas aí não consegue absorver isso, e isso vai nos estressando. Bom, ao contrário de Jesus, eu preferi entregar. Mas eu creio que esse trabalho que estamos fazendo aqui, ele é muito mais promissor do que particularmente dirigir uma igreja. No capítulo seguinte, entretanto, nós vemos aqui, ele já mudou, né, já sentia completamente diferente. Jesus já mudou a forma. Olha o que ele diz aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Deus, Pai do céu e da terra, e a revelaste aos pequeninos, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele começou aqui a louvar a Deus pelo que os discípulos haviam feito. Então os discípulos agora mudaram, né? Agora eles estavam já fazendo o que Deus tinha ensinado para eles. Se examinarmos cuidadosamente essas duas fases do ministério terreno de Jesus, encontraremos a chave para mudar o clima espiritual de nossa cidade. Então vamos tentar entender aqui junto comigo, como é que chave é essa. Vamos lá. Primeiro, vamos ver como o clima espiritual foi piorando progressivamente até o ponto de tornar-se quase insuportável para o nosso Senhor. Vamos lá. Um desejo proposto pelo Pai. Quando Jesus emergiu das águas do batismo, o Pai declarou aqui. Vamos lá, Lucas capítulo 3, versículo 22. Olha o que ele diz. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa declaração, obviamente, não tinha o propósito
beneficiar Jesus, visto que ele sabia muito bem quem era e que seu pai pensava dele. Não, nem foi dirigida a João Batista, que momentos declarava não ser o Cristo. Como não há evidência de que o povo tenha ouvido a voz do céu, é possível que o propósito desta declaração tenha sido afrontar o diabo. Queridos, ao dizer em ti me agrado, Deus estava demonstrando ao diabo que um ser humano sem pecado havia invadido seu reino de pecado. Estava mostrando agora, você está perdido, Satanás. Alguém está aqui, né? Para poder mudar essa história. Então, quando eu e você também vai entrar em algum campo missionário, o diabo vai sempre criar um clima hostil, um clima ruim, para que você possa desistir, porque ele sabe muito bem que quando você vai pregar a paz, a pregar o evangelho da paz para determinado lugar, aquelas pessoas vão se converter. Então, enquanto ele pode usar as situações ali daquela localidade para poder tentar ou tentar impedir, aí a questão ali não é Deus, somos nós que vamos invadir o local. Se você tiver fé, se você acreditar naquilo que Jesus ensinou, por mais que o clima seja hostil, difícil, mas você vai conseguir lutar e vencer. Então isso representa uma série de ameaças a Satanás, cujo domínio é alimentado pelo pecado da humanidade. Deus lembrou ao diabo que não podia exercer qualquer controle sobre Jesus por causa da sua natureza santa. O reino de Satanás foi invadido e a declaração de Deus, que equivalia a dizer: vamos lá, Satanás, venha me pegar, foi o apito inicial para a partida de todos os tempos. Ali começa tudo. Começa a história do Evangelho começar a transformar vidas, né? Em resposta ao desafio divino, o diabo compareceu ao combate durante 40 dias, tentou atrair Jesus para o domínio através da tentação. Então, quando ele é desafiado por Deus, né, como ele fala assim: olha, aqui está meu filho amado, eu quero me comprar, então ele desafia Satanás. E a primeira coisa que o diabo vai fazer o quê? É neutralizar Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa que o diabo vai fazer na minha vida e na tua vida é neutralizar você. Precisamos acordar, precisamos nos despertar para mudar esse jogo. O diabo vai dar. É por isso que lá no capítulo 6 do livro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Paulo nos dá ali uma aula como mudar o clima espiritual, como mudar tudo. Quando nós chegarmos lá, isso vai ser daqui uns meses aí, daqui algumas semanas para frente aí, a gente vai começar aí o curso Batalha Espiritual. E esse curso de Batalha Espiritual, na verdade, a gente vai ensinar sobre todos esses problemas que a qual o diabo cria dentro das igrejas ou dentro de uma localidade para poder nos impedir e neutralizar. E aqui ele tentou. Eu não vou aqui descrever cada ponto aqui da tentação de Jesus, mas a gente vai, de vez em quando, pregar na igreja sobre determinados temas referentes ao que nós ensinamos aqui. A gente vai dar sequência aí, casando aí as ideias para poder você despertar aí. Então fique de olho no canal aí. Não esqueça daquele joinha não, gente, por favor. Então, aqui ele aceita o combate, né? Ele aceita e vai agora tentar Jesus a não dar e atrair ele para que ele não dá sequência, né? Então ele quer neutralizar Jesus.
Uma vez derrotado, ele foi derrotado, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Isso está no capítulo 4, versículo 13 de Lucas. Ele ele apenas afasta de Jesus, mas isso na verdade é uma estratégia do inimigo em querer se afastar, mas para se preparar para uma nova investida. Vamos lá. Tradicionalmente identificamos essa ocasião oportuna seguinte com aquela que Jesus sentiu forte agonia no jardim de Getsemane, ou quando no dia seguinte ele foi pregado na cruz. Amigos e concidadãos se voltam contra Jesus. Aí começa agora as investidas de Satanás. Vamos lá. Jesus voltou no poder do Espírito Santo para a sua terra, natal na Galileia, e a sua fama começou a espalhar-se. Enquanto esteve na cidade de Nazaré, falou a um grupo de amigos e concidadãos da cidade. Olha o que diz aqui Lucas 4:22. Todos falavam bem dele e estavam admirados, com palavras de graça e saíam dos seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de Nazaré? Aí você começa a sair, eu ia perguntar, esse não é aquele filho daquele pedreiro? Não é filho daquele isso, daquele aquilo? Né? Igual esses dias eu fui fazer um culto numa cidade onde nós fomos criados, né? Onde eu nasci, praticamente fui criado nesse bairro. E aí as perguntas, você não é filho do fulano? Né? Meu pai já morreu, né? Mas ele lembra dele ainda. Eu disse, sou, é ele. Aí chamou de Vaguinho, é o Vaguinho. Entendeu? Mas ficaram admirados, né? Estávamos trabalhando ali na obra, né? Mas aí de repente, nesse caso aqui, como também no nosso caso pode acontecer, as coisas mudam. Olha só, capítulo 4, versículo 28 e 29. Escute bem, todos que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isto. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre o qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo a precipício abaixo. Então mudou o clima. Aquela coisa de saber que Jesus era Deus, mudou porque eles ficaram furiosos. Então o diabo vai incitar, ele vai provocar uma situação para que ele crie um estilo, para poder as pessoas desistirem dos seus objetivos. Vamos lá. No mundo natural, do ponto de vista psicológico e sociológico, essa mudança súbita de comportamento de moradores daquela cidade para com os seus próprios filhos, passando de adoração e louvor para um ato de violência desenfreada, seria extremamente improvável. Isso não explica como é que se muda de uma água para o vinho. Então, às vezes você está lá na sua igreja e as pessoas estão lá eu já passei muito por isso. Foram 17 anos, amado, dirigindo uma igreja, eu sei o que eu estou dizendo. Então, de repente você está lá, né, hoje ajudando alguém fica lá te adulando, o pastor isso, o pastor abençoado, mas chega um ponto que às vezes você vai falar de uma verdade bíblica e as pessoas começam a ficar furiosas com você. Quantas vezes aconteceu isso comigo? Aconteceu com Jesus. E não explica, porque, como eu falei aqui, no mundo natural, no ponto de vista psicológico e sociológico, isso não é natural, isso não é normal. Mas é por que aconteceu isso? Porque o diabo estava incitando, o diabo estava trabalhando para provocar isso, porque como eu falei, ele sai de uma guerra, perde a guerra, mas ele vai provocar outras guerras. Então a gente tem que tomar sempre esse cuidado. O ensino de Jesus não foi inflamatório. Só posso atribuir esse acontecimento à intervenção sobrenatural do mal. Em outras palavras, essa foi a próxima ocasião oportuna de Satanás, no qual ele se apoderou dos amigos e concidadãos de Jesus e pôs contra ele. E usou os próprios amigos de Jesus. Mas Satanás não parou por aí. Vamos continuar aqui. De Nazaré, Jesus desceu a Cafarnaum, onde
no sábado, começou a ensinar na sinagoga local e foi ali que enfrentou o demônio muito agressivo, um demônio irreverente, tipo Rambo, que desafiou Jesus publicamente. Vamos lá. Lucas 4:34, o que diz? Ah, que queres conosco, Jesus Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que és santo, sei que és tu, o santo de Deus. Aí Jesus logo o expulsou. Na mesma noite, Satanás jogou fora a sua pistola e apanhou uma metralhadora, liberando muitos demônios que também gritaram de forma irreverente diante de Jesus. Vamos lá, Lucas 4:41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Vocês estão vendo aqui? As coisas não param. Ele foi tentado no deserto, aí o diabo se afasta, depois ele usa os amigos e concidadãos de Jesus, da cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado. E agora usa um demônio, e agora ele vai usar vários demônios para poder confrontar Jesus. Vamos lá, os escribas fariseus se voltam com Jesus. Agora o diabo, ele vai usar quem? Os escribas e fariseus. Os líderes religiosos da nação vieram para ouvir Jesus pregar e arrazoando no seu interior começaram a falar contra ele. Observe só aqui Lucas 5:21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfêmia? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Logo os escribas fariseus tentaram separar Jesus de seus discípulos através do seu murmúrio calunioso. Então até mesmo os seguidores de Jesus foram tentados, tentados. Depois que Jesus repreendeu, eles começaram a observá-lo. Atentamente não podia encontrar a verdade. Lucas 6:7 diz o seguinte: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Então essa questão toda agora virou-se como uma observação. Eu agora vou olhar esse cara, eu vou tentar tirar de qualquer maneira dele essa situação e fazer dele e procurar usar as próprias palavras para poder derrotá-lo. Agora o que mais me chama a atenção é que Jesus nunca usou de forma ignorante. É o que eu falo, irmãos, não é que eu estou aqui falando mal do pastor A ou pastor B, mas essa questão de usar a mídia para confrontar as coisas, os ativistas, e também a questão política, e usar a mídia para isso. A gente não está aqui para isso, nós estamos aqui para pregar o evangelho, nós temos que mudar o clima. E não criar um clima pior, porque o que está acontecendo lá, meu filho, me desculpe, é criando outro clima hostil. E Jesus, ele evitava criar o clima, ele repreendia, mas de uma forma suave, usando exemplos bíblicos, para poder, até mesmo, porque a repreensão que Jesus fazia aos fariseus, elas também eram educativas, é para poder levá-los à reflexão, não levá-los eles a reflexão que eu falo é levá-los eles ao conhecimento de Deus, a entender o que Jesus estava fazendo, e não repreendê-los falando que eles eram aí. Não, temos que ter esse cuidado, Depois de terem sido envergonhados no dia do sábado, os líderes religiosos ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra ele. Olha lá, 6:11, Lucas 6:11 diz o seguinte: mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si e poderiam fazer contra Jesus.
Aquela era uma fúria assassina semelhante a experimentada pelos amotinadores em Nazaré. Sem dúvida, Jesus era de natureza satânica. O diabo trabalhando de uma forma extensiva na vida dos fariseus, dos escribas, para poder não permitir que Jesus prosseguisse. Olha o que diz aqui em João capítulo 8, no versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem realizaram o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mentem, falam na sua própria língua, pois é mentiroso, o pai da mentira. Na superfície, a ira deles pode parecer simplesmente uma reação humana negativa. Contudo, suas origens satânicas foram expostas por Jesus quando, pouco tempo depois, ele acusou os escribas fariseus de assassinos por conta do seu envolvimento direto com o diabo. Então, Jesus ele confrontava, mostrando para eles que eles estavam dando lugar ao diabo. Então, eram respostas educativas. Bom, no curto espaço de tempo, o diabo havia disposto contra ele uma multidão de demônios, seus amigos, concidadãos, religião instituídas. As coisas logo ficaram piores. Como assim piores? Elas começaram a piorar. Aí eles começaram agora a investir contra aqueles que estavam pregando, estavam sendo amigos ou colaborando com Jesus. Quem? João Batista, agora ele é neutralizado. Eles começam a neutralizar o primo de Jesus, né? E Jesus o exalta, dizendo assim no capítulo 11, versículo 11 de Mateus. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Então, aqui começam a neutralizar, porque João Batista já estava preso e nós conhecemos a história que mais tarde ele é morto. O clima espiritual se tornara ainda mais hostil e João foi encarcerado por Herodes por ter falado contra o pecado escandaloso deste governador. Então, e aí o próprio João chamou seus discípulos e enviou-os até Jesus. Aqui está o relato aqui de Lucas capítulo 7, versículo 19, diz o seguinte: enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Acredito que esse tem sido o momento bastante difícil para Jesus, pois João também foi afetado pelo clima controlado por Satanás. Irmãos, a coisa estava feia para Jesus. Imagine, o próprio João, agora, também, criando dúvida. Mas a coisa estava feia. E as coisas sempre vão piorar, amados. Estão observando aqui que a sequência, ela está sendo bem e a sequência ela vai aumentando mais ainda as investidas de Satanás, porque ele, na verdade, ele não quer de maneira alguma que as coisas prossigam. E lembrando, ele foi desafiado. E como é que nós desafiamos Jesus hoje? Como é que nós desafiamos Satanás hoje? Quando nós pregamos. É por isso que eu falo, tome muito cuidado. Gente, pregar o Evangelho, hoje se colocar, é uma turma de gente querendo ser pastor, querendo ser isso, querendo ser aquilo, ter cargos ministeriais. Tome cuidado com isso, porque a gente está confrontando o inferno, está confrontando o diabo, e se nós não tivermos estrutura devida,
a gente vai ter problemas seríssimos nesse mundo. E olha só, as coisas começaram a piorar. Agora Satanás começou a manipular a natureza. Escute o que diz aqui no capítulo 8 de Lucas, versículo 23 e 24. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegaram, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, vamos morrer. Então, o que nós podemos ver aqui, que o diabo agora estava manipulando também a natureza para poder afrontar Jesus. Gente, quem é pescador que está me ouvindo agora vai saber que nenhuma tempestade ela vai criar medo e fazer e criar algum temor para pescadores que estão acostumados a lidar com a tempestade ao mar e pescarem, e quando eles vão pescarem. Então a gente somente vê aqui que essa ventania os amedrontou, levou os discípulos ao desespero, e a maioria deles eram pescadores, e eles estavam desesperados. Não era comum uma tempestade como aquela, né? A razão de ficarem aqui é que a coisa não foi uma tempestade comum, ela foi provocada, né? E manipulada, no mínimo manipulada por Satanás. Vamos lá. Agora vamos aí, nós lemos até a parte A do versículo 24 do capítulo 8, agora vamos ler a parte B. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquila. Gente, ele é o Criador. Jesus é o Criador, é o Deus presente. Então ele era o Criador dos céus e da terra. Ele não precisava repreender a sua criação. Mas Jesus estava ali se confrontando justamente contra o diabo. O que ele fala? Aquieta-te. Né? E o mar se aquietou no mesmo momento. Então vocês não estão observando? As coisas estavam em andamento. Olha, os estrangeiros também se voltaram contra Jesus. Escute somente aqui. Na região dos Gadarenos, Jesus não enfrentou apenas mas uma legião de demônios que haviam aterrorizado aquela região ao possuir um homem do lugar. Jesus expulsou aqueles demônios e libertou o homem, e aquela região tinha uma séria ameaça. O que aconteceu em seguida não foi muito no sentido da esfera natural. É por isso que precisamos buscar a resposta do nível espiritual. Logicamente esperaríamos o quê? Em vista da sua libertação desse terror, os homens daquela cidade, daquele lugar, pediram a Jesus que ficasse com eles, pelo menos para protegê-los caso os demônios, né, voltassem. Mas a coisa não foi dessa forma, né? Não foi dessa forma. Então veja que é surpreendente, né? Eu também até hoje, até um tempo atrás, né, até hoje a gente lê essa passagem, a gente vê isso a gente fica, meu Deus do céu, como que esse povo foi dar lugar ao diabo, lugar aos demônios, né? E eles não queriam que Jesus ficasse ali. Poxa vida, se você está num lugar e Jesus ele liberta, né, automaticamente o mais natural, como já lemos aqui, era que eles não, fica aqui, até que a gente fique em segurança e a gente sabe que os demônios não vão voltar. Olha o que ele diz, Lucas 8,37. Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e voltou, e regressou, foi embora.
fui embora. Fazer o quê? Não quero eu aqui, fui embora. Entendendo? As coisas é meio complicado, mano, meio complicado. Mas é natural, porque estava dentro de um clima espiritual ruim. Vamos lá, os discípulos sabotaram a missão de Jesus. Por fim, os próprios discípulos de Jesus se voltaram contra ele, embora provavelmente de forma inconsciente. Primeiro, os 12 demonstraram um ligeiro descaso com a multidão que Jesus tanto amava. Olha só, que coisa terrível, tanto amado. Aqui no versículo 12 diz o seguinte: ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir ao campo, os vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Amados, imagine só, você está ensinando o seu povo e os próprios discípulos, as próprias pessoas que estavam sendo ensinados agora, em vez de aprenderem, eles estavam querendo sabotar a obra do Senhor. Graças a Deus ali tinha, né, um discípulo chamado André. É por isso que nós colocamos o nosso ministério de ministério, Operação Profético André, justamente por causa disso. Porque André, ele foi referencial enquanto os 11 estavam descrentes e querendo logo sabotar a missão de Jesus, não queria que Jesus prosseguisse a sua missão, André entra em campo. Né? Nós temos sempre um André na nossa igreja, sempre tem um André na nossa vida para poder nos ajudar a prosseguir a missão de Cristo. E aí que André fala: não, mestre, lá fora tem um rapaz lá que tem 5 pãezinhos, né? 5 pãezinhos e 2 peixes. E aí usou esses 5 pães e alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus proibiu os 12 de pregar. Aparentemente não estavam dispostos a negar a si próprio e segui-lo. Vamos lá. Aqui nós temos no versículo 21 até o 26, Jesus falando sobre isso, né? Bom, querido, o que nós aprendemos aqui é que, infelizmente, né, as pessoas, eles não querem, eles querem status, mais do que querem negar a si mesmo. E o Evangelho, para aqueles que estão me ouvindo, não é para pessoas se apresentarem, o seu nome ser lembrado. Não. O Evangelho é para que resgatam vidas para Jesus. Levam pessoas até Jesus, reconciliam e fazem um pacto, ou fazem uma aliança entre as pessoas até Deus. Esse é o nosso papel. É claro que o nosso nome não vai de maneira alguma pode ser apresentado. Aí sim é o problema, a gente quer que o nosso nome seja apresentado. Olha o que Jesus disse. No versículo 21, Jesus falou assim, ó, capítulo 9, perdão. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. Disse: necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos que mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga, pois quem quiser salvar a sua vida e salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. 25. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele, quando vier a sua glória e na glória do Pai e dos anjos.
Aí que eu falo, é muito fácil. Jesus ele começa a dizer assim, olha, é necessário que eu sofra, vocês querem sofrer? Gente, é lógico isso. O diabo vai tentar de todas as formas neutralizar as nossas ações, o nosso trabalho no reino de Deus. Olha só porque eu estou dizendo isso. Pedro foi repreendido como porta-voz do próprio Satanás. Pedro, olha disso que olha, Jesus, no capítulo 16 de Mateus, versículo 33. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Ai, tem hora que dá uma vontade de falar isso abertamente, irmãos. Não faça isso, claro. Mas repreenda Satanás na vida daquelas pessoas que estão impedindo, ou melhor, estão sendo um obstáculo para que você não venha trabalhar. Vai lá, olha a Deus, Senhor. Eu te vai para um lugar e diga para Satanás, sai agora dessa vida. Repreenda Satanás na vida das pessoas que estão ao teu lado e que elas estão, de alguma forma, inconscientemente, é claro, ninguém faz isso consciente, principalmente quem ama você, de impedi-lo para o reino de Deus. Mas tem que orar. Se você não orar, amados, vai acontecer o seguinte, você não vai, porque o diabo vai tentar as pessoas que também estão ao seu redor. Logo depois desse episódio, temos a cena da transfiguração. Pedro, João e Tiago ficaram surpreendidos por Deus Pai por causa do seu egocentrismo. Enquanto isso, os outros 9 discípulos foram derrotados por um único demônio naquele povoado. Amados. E finalmente, depois que Jesus repreendeu os seus discípulos por tentar impedir um homem de fazer o que eles pareciam ser incapazes de fazer, que é expulsar demônios, Jesus os advertiu severamente. Vamos lá? Versículo 55, no capítulo 9, diz o seguinte: mas Jesus voltando-se repreendeu, dizendo, vocês não sabem que espécie de espíritos vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir vida de homens, mas para salvá-los. Então, que espécie de espíritos vocês são? Que espécie de espírito vocês têm? Que vocês não conseguem expulsar isso, né? Não vamos deixar de abençoar vidas. Temos que orar para que nós vamos abençoar vidas, né? Então, na verdade, Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês estão sob controle de Satanás, não de Deus. Vocês precisam deixar que Deus controle a vida de vocês, que o Senhor controle a vida de vocês. É o que está dizendo aqui. Para com essa ideia de deixar-se levar pelas ideologias satânicas. É por isso que nós temos que aprender as grandes vitórias. É quando você aprende a artimanha ou as ideologias do seu inimigo. Como é que você vai estudar quando você vai jogar contra um time adversário, um time no caso, o seu adversário, você tem que estudar ele. Quais são os lances que ele sempre faz continuamente. Tem que estudar eles, estudar como é que eles trabalham, qual lado que eles trabalham melhor, que jogam melhor. Enfim, tem que estudar os seus inimigos. E a mesma coisa é isso, estudar as armas do diabo. Batalha espiritual. O curso de batalha espiritual, não percam. Nós vamos ensinar sobre isso. Está bem claro lá. Vamos finalizar então essa unidade? Os versos finais desse triste capítulo mostram que Jesus não conseguiu recrutar novos discípulos comprometidos. Aqui nós temos aqui no versículo 57 até o versículo 62 aqui, a história que Jesus nos contou, né, sobre essa situação toda, que pessoas, né,
queriam uns dar uma desculpa disso, desculpa daquilo. Primeiro deu desculpa porque ele tinha que sepultar o pai, o outro fala que tinha que despedir da sua família, e assim sucessivamente, dando sempre desculpa para podermos não trabalharmos para o reino. Estamos aí com o nosso Ministério OPA, querendo expandir e ir para longe, para poder fazer cultos e assim por diante. Vamos trabalhar em nome de Jesus. Não há dúvida de que o clima espiritual era absolutamente hostil. Jesus, como a igreja hoje, vencera cada batalha, mas corria o risco de perder a guerra. Cuidado! Vamos examinar melhor a ineficiência dos discípulos do capítulo 7, mas não é de admirar que Jesus externou sua frustração com seus discípulos, chamando-os de geração incrédula e perversa. Obviamente, o clima não poderia ter sido pior, se isso era o melhor do que ele pode dizer aos seus amigos mais íntimos. Nós vamos continuar na próxima unidade a falar sobre esse tema, como transformar o clima espiritual. Hoje nós falamos um pouquinho sobre justamente o clima hostil, que foi do capítulo no início até o capítulo 9 de Lucas. Eu creio que a gente vai aprender muito sobre isso e como mudar o clima. Então a gente já se conhece mais ou menos o que o diabo cria para poder nos neutralizar, os clima que ele proporciona e cria para poder não deixar que a gente prossiga. Então nós vamos ensinar hoje sobre isso aí, e que você possa absorver isso. Você quiser, volte novamente o vídeo, escute atentamente, ok? E vamos prosseguir esse assunto. Quero deixar aqui o lembrete, que o céu é o limite, é o nosso limite, e que o amor, que a bondade e a misericórdia do Senhor, e que também o seu amor te acompanhe para onde quer que você for, e que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado. Até a próxima unidade.